E aí pessoal, tudo certo? Eu sou do canal Matemática para Iniciantes. Se vocês gostarem do vídeo aí, né, se inscrevam no canal, deixe seu comentário. Então hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente, pessoal, falando sobre o Teorema de Pitágoras. Mas eu não vou fazer nenhuma conta, nenhum cálculo específico, apenas eu vou falar alguns conceitos básicos, né, para quem está começando ali a querer, né, entrar nessa disciplina agora, entrar nessa matéria agora. Entendeu? Para quem já conhece, já é tranquilo, mas para quem está tendo o primeiro contato ali, a primeira noção, então fica uma coisa ali meio que abstrata, parece que é coisa do outro mundo, mas eu vou tentar explicar de um jeito aqui para vocês tentarem enxergar, né, de outro ângulo, de uma outra ótica, beleza? Então, pessoal, o Teorema de Pitágoras nada mais é que uma forma, né, uma fórmula que Pitágoras, né, ele encontrou para poder descrever uma situação física. Simplesmente isso. Então, pessoal, as fórmulas, para a gente começar a entender as fórmulas, elas não estão ali por acaso. Então, se a gente fizer uma analogia, quando a gente pega um livro, para ler um texto ali, a gente está lendo aquelas palavras, a gente vai lendo, vai entendendo o que está acontecendo, o nosso cérebro vai codificando aquela informação e a gente vai interpretando de uma certa forma. Então, a linguagem que a gente tem ali naquele texto são as palavras, né? São os verbos, são os pronomes, são as figuras de linguagem em geral. E na matemática, o processo funciona similar. Então, o que acontece? Ao invés de letras para me passar aquelas informações, eu tenho os números. Então, os números, de certa forma, é uma linguagem. Só que eu consigo olhar para uma equação, eu consigo olhar para um teorema e eu tenho que fazer o quê? Tentar interpretar, tentar entender o que aquele teorema, o que aquela equação está querendo me dizer. Alguém colocou aquela equação no papel, tentando mostrar uma situação. Na verdade, uma equação é um jeito que alguém encontrou para mostrar uma situação de uma forma, vamos dizer, reduzida, para eu poder entender ali de uma forma genérica, e eu colocar números ali e adaptar aquela equação para uma situação que eu tenho. Então nada mais é que eu tenho que olhar para a equação, olhar a fórmula e tentar entender o que aquela fórmula está querendo me dizer, está querendo me passar, certo? Isso é um conceito base de todas as formas, de todas as fórmulas em geral, de todos os teoremas. Enfim, você olhou para aquilo, tenta entender. No caso do Teorema de Pitágoras, pessoal, ele diz o seguinte, eu coloquei aqui, ele diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Se você já ouviu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Nada mais é que isso aqui, pessoal. Eu vou elevar a minha hipotenusa, o triângulo ele tem nome, certo? Esse lado maior aqui, que ele fica de frente com o ângulo reto, a gente chama de hipotenusa. Esses lados aqui, a gente chama de cateto. Então, quem está começando aí pela geometria, para entender esse assunto, pessoal, não é nenhum bicho de sete cabeças, não se apavore, não tenha medo das fórmulas. As fórmulas, elas querem falar com você, elas querem dizer alguma coisa para você. Então, é importante que a gente entenda o conceito das fórmulas e só assim a gente vai entender o que a gente está fazendo. Por quê, pessoal? Porque fazer conta, a nossa calculadora faz. A gente não precisa ser uma máquina de fazer conta. Isso a calculadora faz para a gente. Então, o nosso papel é olhar uma situação, interpretar, entender e saber o que a gente está fazendo. Porque quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente pode encontrar várias situações, né, diferentes no decorrer do caminho, mas por entender o conceito da coisa, a gente vai saber desenrolar. Agora, a partir do momento que você decora uma coisa, você fica preso ali naquela situação, beleza? Então, o seguinte, o que eu tenho que entender? Eu tenho que ter um bom conceito de potenciação, eu tenho que ter uma boa noção de raiz quadrada, porque um conhecimento, ele é escalonado. Eu vou aprender um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e esses conhecimentos, eles se somam para eu poder resolver uma situação. Não adianta eu querer entender isso aqui sem saber o que é uma potenciação. Porque quando eu falar para você que isso aqui, esse A ao quadrado, quando eu elevo o número ao quadrado, quer dizer o quê? Que esse A aqui é um quadrado de lado igual. Então eu tenho aqui, ó, um quadrado de lado igual
Quando eu fizer A vezes A, vai dar A ao quadrado. Esse B é um quadrado também de lados iguais. Porque toda vez, pessoal, que eu enxergar esse número aqui ao quadrado, quer dizer o quê? Que eu tenho alguma coisa que está multiplicando por ele mesmo. Então essas duas coisas, elas têm que ser iguais para isso aqui ser verdade. Então eu tenho que ter noção. Então b ao quadrado nada mais é que o b, esse lado o b, vezes b. E aqui o mesmo conceito com o c. Então o que isso está me dizendo, pessoal? Que se eu elevar a minha hipotenusa ao quadrado, certo? Ela tem que ser igual a esses dois lados aqui, ó. Quando eu elevar esses dois lados ao quadrado, ó, esse b e esse c, e somar os dois, tem que dar o mesmo resultado. É isso que isso aqui está dizendo. Elevando a hipotenusa ao quadrado, tem que ser igual a soma desses dois caras aqui quando eu elevar ao quadrado também. Ou seja, essa medida tem que ser a mesma medida desses dois lados juntos. É isso que esse teorema está querendo me dizer. Simples assim. Então, quando eu resolver isso aqui, eu der números, lógico, aqui está de uma forma genérica. Quando eu começar a pôr números aqui, 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 e eu respeitar esse jogo, porque a matemática é um jogo, a gente tem que brincar com isso, só que ele tem regras. E para que os nossos resultados cheguem a ter uma coerência, a gente precisa obedecer essas regras, certo? E a gente vem desde lá de trás, construindo nosso conhecimento, né, tendo noções de multiplicação, divisão, subtração, adição, porque esses conhecimentos vão ser importantes quando eles começarem a se somar, eles começarem a se juntar e para a gente entender isso aqui, certo? Isso é importante quando a gente vai entrar lá na disciplina de quem vai cursar alguma exatas na parte de engenharia ou ciências, sei lá, quando a gente entra na parte de cálculo, então toda essa noção da matemática básica, ela é importante, porque a gente entendendo a matemática básica, a gente vai conseguir entender os problemas que vão vir posteriormente a isso, beleza? Só um vídeo mais conceitual. Se vocês gostaram do vídeo aí, deixe o seu like, se inscreva no canal e até uma próxima.